programa de hoje vai tratar de um tema especial: adoção. O que fazer para adotar uma criança? Quais as alterações trazidas pela Lei 12.010? E vai mostrar também uma casa de acolhimento em Natal. No quadro Advogado Responde, você tira suas dúvidas com Fábio Holanda. O Primeira Instância está no ar. Bom dia! O Primeira Instância de hoje é especial. Você vai acompanhar os caminhos da adoção e saber como vivem as crianças que esperam por uma nova família. A Casa de Acolhimento para as crianças de 0 a 6 anos de idade funciona há 4 meses em Candelária. Administrada pela Prefeitura de Natal, a Casa de Passagem, como é mais conhecida, conta com toda a infraestrutura necessária para abrigar os menores, que são enviados pela Vara da Infância e Juventude e pelo SOS Criança. Nós atendemos crianças de 0 a 6 anos, né? Só que com a mudança da lei, da nova lei de adoção no país, hoje nós temos crianças na faixa etária até de 10 anos. Inclusive já tivemos adolescentes, né, que estavam com os irmãos aqui e aqui precisavam ficar para que não fosse quebrado o vínculo familiar, que é tão importante para a gente. Agora, o que é que essa casa oferece, Patrícia, às crianças que vêm para cá? Pronto, aqui as crianças têm uma vida totalmente normal, né? Elas estudam, elas têm tratamento odontológico, elas fazem tratamento psicológico, né? Se elas precisam de algum tipo de outro tratamento, motor, alguma coisa assim, nós temos parcerias com a UNP, né? Então, assim, nós temos esse trabalho sempre em conjunto com as outras instituições que nos dão suporte, né, de pelo menos aliviar, né, ao máximo tudo aquilo que as crianças precisam nesse momento e têm, né, o direito de ter como cidadãs que são. A Casa de Acolhimento 1 comporta uma média de 35 crianças. Recentemente, a casa foi ampliada, ganhou mais quartos, mobília nova e área de lazer. Mais de 50 funcionários trabalham para manter o bom funcionamento do espaço. Um deles é Karen Aguiar, que há 9 anos se dedica à Casa de Passagem. Ela cuida dos meninos como se fossem seus filhos. É um afeto de mãe para filho, de tia. É como se fosse da família, a gente acaba meio que adotando, né? Agora são vários e esse coração tem espaço para todos? Ah, quantos aparecer, quantos vierem à Casa de Passagem, todos serão bem-vindos. E quando esses meninos vão embora, é uma mistura de alegria e de dor? É um pouco. É triste, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz por saber que alguns estão retornando para a família, outros para novas famílias, né? É um sentimento dividido, mas é bom. E Karen manda um recado para quem deseja adotar uma criança. É um gesto, é um ato, é um amor incomparável, né? Não é porque não for gerado que não vai deixar de ser o amor, um grande amor. Eu sinto que você chega até a se emocionar, né? É verdade, é difícil falar, né? Porque a gente luta com eles no dia a dia, então, a gente não sabe se é bom que eles estejam aqui ou se eles vão embora, né? Porque quando tá aqui a gente sabe como é que ele está cuidando, mas depois que eles vão embora, só Deus. É difícil não se apegar a essas crianças indefesas. Elas precisam do carinho, do afeto e do amor, como de Karen. Em casa, a maioria delas foi esquecida, já que seus pais as trocaram pelas drogas. 98% dos pais aqui, eles estão com problemas de drogadição, né? Essa é a maior causa que traz as crianças à Casa de Passagem. A Lei 12.010 de 2009 prevê que irmãos não podem ficar em casas de acolhimento separados, porém, podem sim ser adotados por pessoas diferentes. Deve ser adotados por pessoas diferentes, mas pessoas que sejam da mesma família, irmãos, tios, primos, pessoas vizinhas, que essas crianças estudem na mesma escola, frequentem o mesmo ambiente, para que eles não percam o vínculo, estejam sempre próximos os irmãos. Enquanto os mais velhos se divertem no parquinho e curtem seus brinquedos, os ainda bebês dormem e outros se alimentam.
Mas Natal conta ainda com mais 2 casas de acolhimento. Nós dividimos em 3 casas. É a casa de passagem 1, que é 0 a 6 anos, a casa de passagem 2, que é 7 a 11 anos, e a casa de passagem 3, que é de 12 a 17 anos. Hoje, as crianças hoje, o que é que elas encontram aqui nas casas, nessas casas de acolhimento? Pronto, nas casas de passagem tem uma equipe técnica formada por assistente social, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, uma técnica de enfermagem e também os educadores sociais, que são eles que lidam diretamente com as crianças, que eles trabalham em plantão de 12 por 36 horas. Então a casa funciona 24 horas, sábado, domingo, feriados. Mesmo com todo o carinho recebido, as crianças sonham com a família. Eu sonhei que eu tinha meus 2 meus irmãos, aí foi pra casa, aí sonhei que eu tinha 4 anos. No próximo bloco, uma entrevista com o juiz da primeira vara da infância e juventude de Natal, José Dantas. Não sai daí, o Primeira Instância volta já! Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Estamos de volta com o programa Primeira Instância. Agora nós vamos entrevistar o doutor juiz de direito José Dantas. Ele é juiz da primeira vara da infância e da juventude aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E eu pergunto a doutor José Dantas. Doutor José Dantas, quais as mudanças que a Lei 12.010 de 2009 trouxe para o Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa lei que é recente, ela trouxe alterações substanciais no direito fundamental à convivência familiar e comunitária, tanto privilegiando a família natural, quanto criando alternativas como a adoção de uma forma mais célere. Como, por exemplo, o objetivo da lei é que nenhuma criança fique, por exemplo, numa instituição, esteja sempre na família, quer seja natural, quer seja substituta. Então, a primeira mudança foi criar um novo conceito de família, que é a família ampliada ou extensa, que é aquela na qual, se a criança não pode ficar com o pai ou com a mãe, que ela fique com um parente próximo que tenha com ela afinidade e afetividade. Na hipótese de não poder ficar com a criança, é que de forma excepcional vai para uma instituição, enquanto o juiz decide a situação jurídica dela, devolvendo à família natural ou buscando uma família substituta mediante uma guarda, uma tutela ou especialmente uma adoção. O que é que o senhor achou dessa nova lei, que é a nova lei que ficou popular como a nova lei da adoção? O que é que o senhor achou? O senhor realmente trouxe mais benefícios para a criança e o adolescente? Sim, porque essas mudanças vieram favorecer especialmente a criança. Por que isso? Porque ela tem que estar na família. E aí os juízes, promotores, defensores, todos aqueles que trabalham na rede de proteção, têm que necessariamente manter ou criar um novo vínculo para a criança. Mudança excepcional, como por exemplo, se uma criança não tiver para onde ir de imediato, vai ficar numa instituição. E ela indo para uma instituição, o juiz tem que, junto com a equipe técnica, pelo menos de 6 em 6 meses, fazer uma reavaliação da situação da criança e não permitir que ela passe mais do que 2 anos numa instituição. Significa dizer que o Poder Judiciário, junto com as instituições, devem, no mais tardar em 2 anos, que é um prazo já grande, encontrar uma família para essa criança. Doutor José Dantas, a mãe ou o pai que está com a criança, em que infelizmente por problemas eles não podem criar, ele pode
levar essa criança para adoção direto a uma família ou tem que passar pelo juizado? Necessariamente essa criança deve ser entregue no juizado da infância, na vara da infância e da juventude, com o objetivo do juiz inseri-la num cadastro nacional, porque a partir do momento que ela entra no cadastro, ela vai ficar apta à adoção por qualquer pretendente no Brasil, porque o cadastro hoje é nacional. Essa nova lei acabou, por exemplo, com a adoção que nós chamávamos de adoção intuito persona ou adoção consentida, casada, é aquela na qual a mãe biológica já procura uma pessoa e entrega o filho para adoção. Isso não será mais possível. Por quê? Porque muitas vezes a mãe ia a uma maternidade para ganhar um filho, dar à luz a uma criança, e lá já tinha alguma pessoa para intermediar a adoção. E com isso, procuravam pretendentes que não estavam, por exemplo, cadastrados. Então a lei acabou com isso para fazer com que as pessoas que cumpriam a lei e vinham à vara da infância e juventude para se cadastrar, possam também ter direito de fazer a adoção. Além dessa alteração que a lei fez, da adoção consentida, também vetou a adoção de crianças expostas. O que é isso? Se você acorda pela manhã e encontra uma criança exposta à sua casa, você também não vai mais poder adotá-la. Porque muitas vezes era uma artimanha utilizada por pessoas que queriam fraudar o cadastro para receber crianças em adoção. Então, se alguém receber uma criança dessa forma, também deve necessariamente procurar a vara da infância e juventude e aqui entregar a criança para um pretendente ou um casal que já esteja devidamente cadastrado. Da mesma forma, se a pessoa encontrar uma criança na sua porta. Da mesma forma, a lei vedou e de forma expressa que haja a adoção consentida, que é a própria mãe escolher aquelas pessoas que querem adotar, e também vetou de uma forma expressa, proibindo a adoção de crianças expostas. Não há mais possibilidade, e hoje a gente quer acabar com essa cultura, de se expor criança às portas de qualquer pessoa. Isso foi um passo, ao meu ver, importante no direito fundamental à convivência familiar e comunitária. Agora, aquele casal que encontrou uma criança na sua porta, ele pode chegar na vara da infância e da juventude e dizer, olha, eu quero adotar essa criança. Ele pode fazer isso ou ele realmente tem que cadastrar e talvez seja uma outra pessoa que venha adotar essa criança? Também não pode. A partir desse momento da nova lei, qualquer criança que chegue a um pretendente à adoção ou não, tem pessoas que às vezes nem pensam em adotar, de repente se deparam com a criança exposta. Em todas as situações, tem que vir à vara da infância e juventude e entregar a criança para aqueles que estão devidamente cadastrados. Com isso, nós queremos estimular o cadastro, e esse cadastro hoje é importante também por quê? Porque todos aqueles que pretendem adotar e devem se cadastrar, passam por um curso de formação psicossocial e jurídico, obrigatoriamente para conscientizar essa pessoa da paternidade responsável, que também é a adoção. E com isso nós estamos prevenindo, inclusive, a devolução de crianças, porque há casos, inclusive, graves, da criança ser rejeitada também pelos casais e pelos pais adotivos. Agora, doutor Zé Dantas, casais do mesmo sexo podem adotar uma criança? Bom, a legislação brasileira ainda não prevê de forma expressa a adoção por pessoas do mesmo sexo. Como existe, por exemplo, agora na Argentina e também na Holanda. A nossa lei não prevê. Agora, os tribunais de justiça e agora recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu em casos concretos que a adoção por pessoas do mesmo sexo é plenamente possível. Inclusive, quando a criança é adotada, passa a ter um registro diferente, constando naquele registro o nome de 2 homens ou de 2 mulheres. Agora, os critérios são os mesmos? São os mesmos, são critérios objetivos, como, por exemplo, a questão da diferença de idade de 16 anos entre o adotante e o adotando, não podem ser ascendentes nem irmãos, e aquele que adota tem que ter mais de 18 anos. Além desses critérios que são objetivos, previstos em lei, a Justiça também observa alguns critérios subjetivos, como, por exemplo, a capacidade que a pessoa tem, a estabilidade que a pessoa tem em todos os sentidos para poder adotar uma criança. E quando eu falo estabilidade, não é financeira, mas são aquelas pessoas que possam oferecer um ambiente familiar adequado. Agora, doutor Zé Dantas, o que o nosso telespectador que está nos assistindo agora
ele quer adotar uma criança, qual é o primeiro passo até chegar a adotar essa criança, até eu ter um sonho realizado de ser pai, de ser mãe? O primeiro passo hoje é, além naturalmente deles decidirem isso, porque tem pessoas que passam um bom tempo se preparando para adotar e de repente decidem adotar e querem uma criança do dia para a noite. Isso não é possível. Então é amadurecer a ideia. E amadurecendo a ideia, ou a pessoa sozinha, uma pessoa solteira, o que é plenamente possível, com o seu cônjuge. E depois, e logo em seguida, procurar uma das varas da infância e juventude em qualquer parte do Rio Grande do Norte ou do Brasil, e aí fazer o seu cadastro. Né? Então o primeiro passo é se cadastrar. E naturalmente no processo de cadastro, que é um processo célere e rápido, essa pessoa irá passar por um curso de formação, uma avaliação psicológica e um estudo sociofamiliar. E aí fica cadastrado no cadastro nacional, isso é que é importante, porque também aquele que está cadastrado aqui em Natal, como ele vai entrar no cadastro nacional, ele poderá adotar uma criança em qualquer estado brasileiro. Agora, doutor Zé Dantas, me parece que a quantidade de crianças que estão chegando aos abrigos é muito grande, porque, segundo informações, os pais se envolvem com drogas e aí não tem mais condições de criar os filhos. Isso procede, essa informação? Procede. Uma das maiores causas que levam o pai a perder o filho, ou que faz com que eles percam o poder familiar, é exatamente o uso de substâncias entorpecentes, que inclui também o álcool e outras drogas lícitas e ilícitas. E é verdade, muitos pais vêm aqui entregar o filho para adoção, alguns avós que tomam de conta dos netos também vêm aqui entregar os netos para adoção, porque não tem condições de criar, levando-se em consideração a situação pessoal, muitas vezes, de um filho usuário de droga, especialmente e também especificamente de uma droga que está acabando com a família, que é o crack. Agora, doutor Zé Dantas, existe um projeto de lei que quer proibir aquela palmadinha, né, que eu, telespectador, o senhor deve ter levado quando criança dos nossos pais. Até que ponto isso é benéfico para uma criança, doutor Zé Dantas? E o senhor acha isso é uma lei que realmente pode pegar ou não pegar? Como é que o senhor vê essa questão dessa lei da palmada? Olha, você citou como exemplo situações passadas. Tanto eu quanto você e o telespectador talvez tenham levado. E eu levei. Agora, eu criei 3 filhos sem a necessidade de bater neles, de agredi-los ou ensiná-los batendo. E são 3 adultos hoje, todos formados, graças a Deus, e modéstia à parte, isso de coração aberto, consciência tranquila, sem a necessidade de impor limites e disciplina com violência. Eu acredito que a presença dos pais na vida dos filhos são muito mais fortes, o diálogo é muito mais forte do que qualquer palmada. Por isso que eu sou favorável a essa lei, porque a lei não quer impedir que o pai eduque e crie o filho. O que a lei quer impedir é que haja violência contra os filhos, porque há estudos que mostram que aquele que sofreu qualquer maltrato ou maus tratos ou violência na infância, há uma tendência de se reproduzir isso na fase adulta. Então o que a lei pretende é quebrar com esse círculo ou esse ciclo vicioso de alguém que apanha e depois quer bater. Então eu sou favorável a essa lei, porque eu acredito, como eu disse há pouco tempo, a força do amor, do diálogo, da presença dos pais, do exemplo dos pais, soa muito mais forte de qualquer pancada. Doutor Zé Dantas, mudando um pouco de assunto, como é que anda nossas casas de apoio aqui, ou a casas de acolhimento a essas crianças, hoje em Natal, no Rio Grande do Norte? Bom, 3 casas, elas são administradas pela prefeitura, são entidades públicas, 5 pelo Afundac do Estado, totalizando 8 entidades de acolhimento, mantidas pelo poder público, e apenas 2 por entidades não governamentais. Essas entidades acolhem crianças de acordo com o perfil, especialmente da faixa etária, e há uma fiscalização por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público e também dos conselhos tutelares. Então, eu acredito que há um atendimento bom, ainda não vou dizer que está excelente, porque essa é uma área que você não pode ser negligente, porque as consequências vêm logo em seguida. Então, hoje o atendimento é bom. Poderá ser melhor. Obrigado, doutor Zé Dantas. Por primeira instância, volta já. Não sai daí, é 1 minuto só. Tem
muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca esta chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Você tem dúvidas sobre pensão alimentícia? Esses e outros assuntos são tema do Advogado Responde hoje, com Fábio Holanda. Que é precatório. Caro telespectador do Primeira Instância, o precatório é um instrumento jurídico pelo qual são inscritos os débitos dos entes públicos, União, Estados e municípios, para efetivo pagamento. Enquanto o cidadão comum, quando é condenado a pagar um valor, uma obrigação, ele tem um prazo de 15 dias para pagar, sob pena de ter a multa e a penhora de bens. Já que os bens públicos são impenhoráveis, o instrumento precatório requisitório, que consta do artigo 100 da Constituição Federal, é a forma pela qual o cidadão ou as empresas que demandam contra o poder público têm para inscrever num rol cronológico os seus créditos junto ao município, aos estados e à União. O valor da pensão alimentícia é sempre igual a 20% do salário? Não. A pensão alimentícia ela é fixada da seguinte maneira. O juiz ele arbitra um percentual ou um valor, levando em conta a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Se o alimentante constituiu outra família, tem vários filhos, tem uma remuneração pequena, esse percentual pode ser menor. Se o alimentante não tem uma outra família, tem mais de um filho com a família que foi desfeita pelo divórcio, esse percentual pode ser maior do que esses 20%. Normalmente a pensão ela é fixada para os filhos. Hoje em dia dificilmente se arbitra pensão para a esposa, salvo no caso de núpcias que duraram 50, 60 anos e que o marido não deixava a esposa trabalhar ou vice-versa, já que a pensão também pode ser cobrada hoje pelo marido com relação à esposa se ele ficar com a guarda dos filhos. Quando prescreve a ação de cobrança? Depende do tipo de cobrança. A ação de cobrança contra a fazenda pública, ela prescreve no prazo de 5 anos. É um prazo decadencial de 5 anos. Por exemplo, a ação de cobrança de pensão alimentícia, ela não prescreve. Então, a qualquer tempo, o filho que tenha necessidades da pensão pode cobrá-la tanto do pai como da mãe. Aliás, em o pai e a mãe não podendo efetuar o pagamento porque não trabalham, por exemplo, essa pensão pode ser cobrada dos avós. Eu queria saber como é feito a reclamação verbal na Justiça do Trabalho. Em regra, qualquer tipo de procedimento judicial, ele tem que ser feito por intermédio de um advogado. A Constituição Federal, ela diz, do Brasil, ela diz que o advogado é função essencial da justiça. Sem o advogado, em regra, não se mobiliza o poder judiciário. Existem pouquíssimas exceções. Uma delas é a reclamação trabalhista, que pode ser feita pelo reclamante. Ele vai a uma das varas do trabalho, chegando lá, se dirige à secretaria e é tomada a termo a sua reclamação. E aí o processo vai caminhar. A outra exceção é o habeas corpus, que também pode ser feito dessa maneira. E uma terceira são as ações nos juizados especiais
de pequenas causas que também podem ser tomadas a termo. Agora, eu aconselho que o cidadão e a cidadã se façam representar por advogados, em não podendo pagar por defensores públicos, que infelizmente ainda não os temos no número suficiente, mas o Estado do Rio Grande do Norte tem avançado com a sua defensoria pública, hoje inclusive tendo à frente um jurista de grande renome, que é o professor Paulo Linhares, para exatamente poder dar esse assessoramento aos que não podem pagar, além das práticas forenses das diversas universidades ou faculdades de Direito do Natal. Gostaria de saber se dívida tributária pode ser parcelada. Pode. A regra é que a dívida tributária pode ser parcelada. Existem leis permanentes que possibilitam esse parcelamento, por exemplo, federal, em até 60 meses, tendo um valor limite, salvo engano, de R$200 por parcela. O que não pode ser parcelado são os valores que são retidos na fonte dos prestadores de serviço, porque aí seria uma apropriação indébita. Então, se eu contrato um pintor e retenho o ISS na fonte, eu não sou proprietário daquele dinheiro, o proprietário é o município. Se eu não repasso, eu estou praticando uma apropriação indébita. Se eu retenho do empregado o percentual da Previdência Social e não repasso para a Previdência Social, também pode caracterizar, e em regra caracteriza, um crime de apropriação indébita. Então, nesses casos de apropriação indébita, não pode haver parcelamento. O juiz tem prazo para preferir uma sentença? Infelizmente, os prazos para os magistrados se pronunciarem jurisdicionalmente, esses prazos são prazos que não trazem nenhuma, em não sendo cumpridos, não trazem nenhum prejuízo aos magistrados. São os ditos prazos impróprios. Enquanto o advogado, se não cumprir o prazo determinado pela legislação, o seu cliente padecerá com a perda do direito ou a preclusão de alguma medida que poderia ser tomada, o magistrado ele não tem prazo para cumprir, para sentenciar, para despachar, para dar andamento ao processo. Houve aos processos que estão sob a sua presidência. Houve um avanço muito grande quando o Conselho Nacional de Justiça, através do Meta 2, determinou que os magistrados cumprissem durante o ano de 2009 o julgamento de todos os processos até 2005, e esse ano, até 31 de dezembro, os magistrados terão que sentenciar os processos com julgamento até o ano de 2007, em número pelo menos igual ao número de processos novos e ao número de processos que foram julgados no ano passado. O Primeira Instância termina aqui, mas antes eu quero mandar um abraço para o advogado João Vitor, para Edival Crispim, estudante de Direito, e para Dadal e Alan, lá na Secretaria de Esportes e Lazer em Natal. No próximo sábado, nós temos um encontro marcado às 11 da manhã, aqui na Sim TV. Entre em contato com a gente, enviando sua sugestão para primeirainstância@simtv.tv. Está aqui na telinha, primeirainstância@simtv.tv. Até sábado, Primeira Instância, o direito começa aqui. Tchau!